Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para você todas as configurações que eu acho importante e que muitos deixam passar, erram, às vezes por falta de atenção, enfim, não importa. E talvez não tenham o Merchant Center aprovado por conta desses detalhes. E eu quis fazer um vídeo específico aí sobre detalhes. Não vou abordar aqui pontos assim macros, como por exemplo contraste de cor e acessibilidade de cliente, porque já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar aqui no card. Mas eu vou abordar sim pontos de configurações que eu acho bem importantes, tá bom? E já vou falar algumas coisas aqui na introdução antes de ir para a tela do meu computador, porque sim, eu vou mostrar na prática, não vou ficar aqui falando, para você já cair por terra. Beleza? Rodrigo, CNPJ no rodapé, reprova ou não aprova Merchan? Mito, não tem nada nas políticas do Google falando que você tem que ter o seu CNPJ no rodapé. Se você tem o seu CNPJ, coloque ele no rodapé, beleza? Mas isso não vai influenciar em nada. Tem duas lojas que eu construí aqui no canal, vou deixar o link das playlists aqui na descrição, que eu aprovei o Merchan aqui e nenhuma delas eu usei CNPJ, tá bom? Bandeira de cartões no rodapé do site, obrigatório, então tenha as bandeiras de cartões. Selos, aqueles selos lá que todo mundo coloca aí, Norton, que não sei o que, e o cacete. As duas lojas que eu aprovei, todas as lojas que eu aprovo, nenhuma delas eu uso isso, tá bom? E por último, aqui na introdução, avaliações. Avaliações sim, coloque avaliações nos seus produtos. Eu já tenho um vídeo aqui onde eu falo só sobre avaliações em relação ao Google, mas tem que ter, avaliação tem que ter. Eu tenho uma opinião contrária a isso, mas enfim, quem sou eu na fila do pão, né? Então vamos embora. Eu não sei se eu me apresentei, meu nome é Rodrigo, esse aqui é o canal Elo Digital, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreve aqui, cara, me ajuda, é de graça, deixa o like. Toda vez, sempre que eu posso, eu venho aqui, dar uma dica, fazer um tutorial, ajudar aí. Então, por favor, se inscreve aí, pô. Já se inscreveu? Escreve aí, tô esperando. Me ajuda aí. Sem tua ajuda, meu amigo, eu não sou nada. Então vamos embora para a tela do meu computador? Bora! Fala galera, já estamos aqui na tela do meu computador e vamos aí direto para mais um vídeo. Vamos abrir aqui a Shopify. Pessoal, eu vou começar pela Shopify e vou terminar pela tela do Merchan, tá bom? Então acompanha aí que eu acho que esse vídeo pode te ajudar muito se você está precisando aí de aprovar o seu Merchan Center. Então vamos lá, essa aqui é a loja do canal, a Rodrigo Story. Eu vou usar uma outra loja que não tem nada para poder exemplificar o que eu quero, que eu acho importante para você que está buscando a aprovação do Merchan. E depois eu vou fazer um preenchimento lá no Merchan Center junto com vocês de um detalhezinho que eu acho que também pode ajudar bastante. Então, galera, o que eu vou falar para vocês aqui? Primeira coisa que eu acho, tá, que você deve se atentar para você aprovar o Merchant Center, e aqui eu estou usando como exemplo essa loja, a nossa loja de teste, que tem o aplicativo do Google YouTube, onde ele faz a integração aí da Shopify com o Merchant Center. Acho que a maioria das pessoas usa esse aqui. Eu vou fazer o vídeo baseado nesse aqui. Mas se você não usa ele, ou não usa nenhum aplicativo, tem muita gente ainda que não usa aplicativo, o que eu vou falar aqui serve para ambos, tá bom? Mas o foco vai ser nesse aplicativo aqui. Então, pessoal, quando você vem aqui nas configurações da sua loja, e você vem aqui em apps e canais de venda, e você abre aqui, ó, ver informações do aplicativo, aqui você vê tudo que o aplicativo lê da sua loja, tá bom? Então eu queria abrir o vídeo com essa observação. Então vamos lá, pessoal. Aqui é uma loja, como se eu estivesse abrindo ela agora, tá bom? Provavelmente vai aparecer assim para vocês, quando vocês estiverem configurando a loja de vocês.
no início. Se você está tentando recuperar um merchan, é tudo igual, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Configuração geral. Pessoal, preencha tudo. Ó, vem aqui, preencha o nome da loja, o telefone da loja, o e-mail da loja. Primeiro campo, tá? Observação muito importante. Vem aqui, ó, e faz as configurações de notificação. Quando você clicar aqui em configuração de notificação, ele vai vir para aqui, ó, notificações. Só clicar aqui e aí, ó, ele vai estar assim, não verificado. Tanto se você está começando e pode ser que você tenha esquecido. Ative essa notificação, tá bom? Clica aqui, ele vai enviar um e-mail lá para você. É só você verificar o e-mail, dar um cliquezinho, ele vai aparecer isso aqui verificado, tá bom? Ele pulou lá do geral para a aba notificações. Vamos voltar aqui para o geral. Então preencheu aqui tudo certinho, fez aqui a configuração. Vem aqui embaixo no endereço, preenche o endereço certinho, beleza? E aqui dentro dessa tela geral, vem aqui, ó, em propriedades da marca e gerencia e faça tudo, preencha tudo. Logo, quadrado, padrão, cores, primária, secundária, bastante atenção na primária e na secundária, imagens da capa, slogan, breve descrição, links. Aqui, depois que você fizer a imagem secundária aqui, você pode clicar em mais aqui, depois que você adicionar uma cor, ó, ele aparece uma outra aqui, ó, para você colocar, se você quiser fazer um contraste, mas atenção nessas aqui, cor primária e cor de contraste. Ah, Rodrigo, mas por que isso? Deixa eu descartar aqui. Lembra lá, ó. Olha aqui. Cadê? Análise. Tá aqui. Configurações de marca. Olhem aonde o aplicativo tem, onde ele pega as informações da loja. Lembre-se que é ele que faz a ponte aqui entre a Shopify e o Merchant Center. Então, voltando aqui para as configurações. Então, fez aqui o geral, botou aqui em cima tudo legal, fez aqui as configurações de marca, aqui embaixo não precisa alterar nada. Muita gente esquece de fazer esse preenchimento. O horário, bota o horário aqui do Brasil, o sistema métrico pode deixar e quilograma também. Certo? O plano, você vai fazer o teu plano, o faturamento também não importa, usuários e permissões também não importa, pagamentos e checkout, tem que escolher um provedor. O Google pega o método de pagamento válido pela Shopify, galera. Ah, eu tenho Yamp, eu tenho Cartpanda, eu tenho qualquer outro checkout. Não use checkout de terceiros para aprovar o merchan. Aprova primeiro, depois você coloca. Tem 2 playlists aqui no canal, onde eu aprovei 2 merchans aqui, com todo o passo a passo, e eu não usei checkout de terceiros, tá bom? Então escolhe um provedor aqui, Mercado Pago, Pemex, pode ativar o PayPal, não tem problema nenhum, mas faça um cadastramento aqui. E até mesmo porque depois, quando você ativar um checkout de terceiros, pode ser que seu checkout lá dê algum problema e aqui você não perde venda, tá bom? Então, pagamento, escolhe um provedor. Checkout, tem algumas coisas aqui que é bom colocar. Forma de contato do cliente, telefone ou e-mail, para enviar atualizações de SMS, deixa marcado. Mostrarem um link para o cliente rastrear. Isso aqui não adianta nada, a gente não tem esse coisa aqui no Brasil, mas aqui embaixo sim, ó. Informações do cliente. Exigir apenas nome, apenas sobrenome. Não, ó. Nome e sobrenome. Nome da empresa não incluir, pode deixar. Linha 2 opcional, pode deixar. Telefone do endereço de entrega, obrigatório. Deixa aqui obrigatório. Opções de marketing, você pode deixar aqui pré-selecionado, não tem problema nenhum. Tá bom? Gorjeta também. Preferência de cadastro, pode deixar essa marcada, pode deixar validado. Aqui também, pode deixar aqui, ó, enviar e-mail, assinante de e-mail, ou todos que abandonarem o carrinho, não tem problema, aí você configura isso aqui, não muda nada aqui para baixo, mas aqui em cima sim, façam essas alterações aí, tá bom?
Deixa eu descartar aqui. Depois, pô, ele sai tudo. Vou voltar aqui. Depois de checkout aqui, contas de cliente, não precisa mexer. Tem uma configuraçãozinha nova aqui na Shopify, ó, mas você pode desabilitar esse link de login aqui. Isso também vai depender do tema que você usa, então pode deixar desabilitado. Não tem problema nenhum não, tá bom? Frete e entrega. Ponto super importante, tá? Muita gente às vezes chega aqui para a gente fazer aqui uma aprovação de merchan aqui, vários clientes, quando a gente vai ver, o cara não botou o frete aqui. Coisa boba. Então presta bem atenção. Frete, vem aqui. O que você colocou aqui, aqui ele já vem com um frete padrão, tá? Que é um frete aqui para o Brasil, um frete doméstico grátis e um frete internacional que a gente não usa, tá? Eu vou até excluir ele daqui. Deixa aqui um frete doméstico, frete grátis. Ele vai vir aqui, você entra, edita ele aqui, ó. E eu vou dar exemplo, tá? Personalização, tá aqui o nome do frete é esse, a descrição você que bota, o preço é esse. Adicionar preços adicionais, não precisa. Então ele tá aqui grátis. Essa informação que tá aqui, pessoal, ela é super importante, por quê? Ela também tem que estar, ó, na sua política de frete. Se você tem um frete grátis ali, ó, para qualquer pedido, você tem que especificar aqui, ó, vou deixar essa política de frete vai estar lá na nossa aba lá de políticas, tá bom? Tempo de envio, manuseio, aqui ó, tempo de manuseio de 1 a 3 dias, que é o tempo de, vamos supor, de empacotamento e o tempo em trânsito. Se você cadastrar 2 fretes, por exemplo, esse aqui envio rápido, onde você cobra R$5, por exemplo, você tem que cadastrar os 2 aqui na Shopify, tá? Não tem jeito, galera. Fez esse daqui, ó, adiciona, botou a zona aqui, grátis, adiciona outra taxa. Bota aqui, ó, R$5 e coloca o nome da frete lá, frete rápido, e faça. Mas só que a informação que está aqui, o prazo que está aqui, ele tem que estar igualzinho ao que está aqui na sua política de frete. Tá bom, pessoal? Façam exatamente igual. Cadê? Vamos voltar aqui então para o frete. Depois do frete, títulos e tributos de importação não precisa mexer. Outro erro que a galera comete, locais. Deixa eu descartar aqui. Locais. Repitam o mesmo endereço aqui, ó, do geral. Igualzinho. A Shopify também, ó, ela também vê o teu local, tá bom? Afinal de contas, o Merchant Center é para vender produtos, então ela também pega o teu local, coloca aqui, ó, locais, o mesmo do geral. Depois, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre locais aqui, dá para você usar, quem usa o checkout da Shopify, dá para fazer várias coisas de frete com relação a vários locais de envio. Bota nos comentários aí que eu faço. Mercados é o nacional ou o mercado que você está tentando aprovar, o seu merchan, você pode excluir o internacional se for o caso. Apps e canais de venda, não, eu não recomendo que você suba o merchan da sua loja lotado de app, de aplicativo, de isso, daquilo, outro. Faz o básico. Domínio, tem que estar com o domínio registrado. Não suba um merchan com o domínio My Shopify. Eventos de cliente, galera. Isso aqui é sobre Pix, essas coisas, não tem nada a ver. Notificações é aquela aba lá do início, que eu mostrei para vocês. Tem que estar aqui reivindicado. Dados personalizados aqui, pessoal, não precisa mexer em nada. Idioma, coloquem aí o idioma da loja, né? Português. Privacidade do cliente, pessoal. No Brasil, não é obrigado a você ter política de cookies. Tá? No Brasil, a legislação não exige isso. Mas eu recomendo que você deixe o banner de cookies ativado. Depois, lá que você já tem um mês lá com o seu merchan aprovado, tá tudo direitinho, já tá subindo o produto, tudo redondo, você vai e desativa, porque isso atrapalha no traqueamento da tua loja. Mas vem aqui, ó, e tira o automatizado e bota manual.
E aí, ó, as regiões, você edita e vai lá e procura Brasil, ou América do Sul. Ele vai te dizer o recomendado, aí ele já vem marcado, que são os países onde é obrigatório. Aí você procura Brasil aqui, ó. Aqui, ó, ele vai botar Brasil, você clica e deixa lá ativado, só para poder aprovar, tá bom, pessoal? Deixa isso lá. E você pode editar também o conteúdo aí da barra de cookies. Tem vídeos aqui no canal onde eu faço isso aqui, dá para botar cor, claro, escuro, várias outras coisas, mas deixa isso aqui manual, tá? Bota manual, escolhe o Brasil, salva, que aí ele vai ficar aqui, ó, sem ser com as configurações automatizadas. Aqui, ó, banner de cookie, ele sai a bandeirinha automatizada quando você inclui o Brasil, porque você colocou um país manualmente, tá bom? A política de privacidade, eu recomendo que você deixe ele aqui automatizada, porque quando você faz isso, quando você entra em política, ela já tem uma política de privacidade pronta para você, tá vendo? O pessoal tive que fazer um corte aí rapidinho, mas quando você deixa automatizada lá a política de privacidade, ele já preenche aqui uma política de privacidade para você. Então você pode usar essa daqui na sua loja, tá bom? Então deixa automatizada. Todas essas políticas aqui são obrigatórias. Todas. Devolução e reembolso, termo de serviço, política de frete, informação de contato e aviso legal. Então, façam todas essas. Todas essas tem lá no canal exemplos, mas você também pode, sei lá, fazer um chat GPT, de acordo com a tua loja, mas todas essas aqui são obrigatórias. Fora isso aqui, não precisa acrescentar nada. Tem alguma loja que você pode botar lá uma política de cookie, de repente você vai rodar em outro país, aí sim. Tá? Aí você também pode deixar essa página aqui, ó, para desativar as vendas de dados também, ó, se você for rodar em outro país, aí você marca, você configura também essa páginazinha aqui, tá? E aqui, ó, galera, eu acabei de passar batido aqui, ó, já ia deixando, ó, regras de devolução ativa. Aqui, ó, pessoal, deixa 30 dias, tá bom? Não precisa marcar nada aqui embaixo, a não ser que você queira isentar alguma coleção, mas não recomendo que você mexa. Deixa aqui, depois você tira, desativa isso, depois que o merchan tiver aprovado, vai lá e coloca para 7 dias, que é a lei do nosso país, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, ó, aqui, ó, por exemplo, nessa loja aqui, deixa eu entrar no Merchant Center. Deixa eu aparecer aqui. Ó, em entregas e devoluções, vou entrar aqui em política de devolução. Tá vendo, ó? Depois eu venho aqui, ó, e você atualiza para 7 dias, depois que a loja já estiver aprovada, que é o que manda a legislação do nosso país, mas aqui nas configurações não tem a opção de 7 dias, tá bom? Então pode deixar isso aqui ativado. Agora nós vamos lá para a parte do Merchant Center. Vou entrar aqui numa outra loja, onde não tem dado nenhum, para poder eu mostrar para vocês algumas configurações que eu acho muito importantes na hora de vocês preencherem aí o Merchan. Vamos lá. Se não demorar um pouquinho, né, galera? Não sou eu, né? Será que minha internet deu ruim? Não, vai abrir aí, ó. Esse é o momento de você dar o like aí e se inscrever no canal. Quando você chegar no Merchant Center, se você está fazendo pela primeira vez, ele vai te dar um passo a passo aqui, tá bom? É bem autoexplicativo. Mas eu quero frisar em algumas opções aqui para você configurar da forma como eu faço aqui. Entregas e devoluções. Tá aqui, ó, o aplicativo do Merchan.
dentro da Shopify. Quando você instalar o aplicativo, ele tem aqui embaixo, ó, essas configurações aqui, ó. Sincronização de produtos, ok. País, você vai botar Brasil, idioma português. Configuração de frete, você pode deixar, ó, manual ou automaticamente. O que eu recomendo hoje? Hoje eu recomendo fazer manual, tá bom? E eu vou mostrar para vocês lá. Já teve uma época que eu fazia muita loja aí só fazendo automaticamente, mas de uns tempos para cá estou preferindo fazer manual. E aqui, configuração do link de finalização de compra. Pessoal, não inclui, tá bom? Não marque isso daqui. Aqui embaixo deixa marcado. Então, vamos lá para o outro perfil do Merchan. Aqui que eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Quando você deixa marcado lá, manual, vou fechar essas outras abas aqui para ver se ele vai mais rápido. Aqui eu tenho vários perfis de frete, mas você só vai precisar fazer um, que é do país aonde você está configurando. Então você vai adicionar aqui, ó, coloca a política de frete aqui, e aqui você escolhe o país que você vai fazer. Cadê? Vamos botar aqui. Vou adicionar um país aqui, vou botar aqui Brasil. Cadê? Será que o Brasil já tem aqui? Aqui, ó. O Brasil já está aqui. Então, vou continuar aqui. Todos os produtos. E o período aqui, pessoal, é bem simples, tá? Aqui você pode manter zerado, porque é uma loja online. Pega o padrão aqui do Brasil. E lembra que eu falei lá da política? Olha aqui, pessoal. Tempo de manuseio, de 1 a 3 dias. Aqui, ó. Tempo de preparação, de 1 a 3 dias. De segunda a sexta, de acordo com o que você colocou aqui na sua política de frete. Está vendo aqui, ó, segunda a sexta. Tempo em trânsito, mesma coisa, é o tempo de entrega. Está aqui, ó. Você bota aqui, ó, tempo em trânsito. Chegou aqui embaixo, ó, destino, todos os destinos, tal, continua. Frete grátis acima do valor especificado, aí você configura do jeito que você botou na sua política, tá? Ou deixa aqui no frete gratuito, aqui, se você colocou o frete gratuito, ou se você colocou taxa fixa. Se você fez os dois, você vai ter que fazer esse caminho aqui 2 vezes. Então, você salva aqui, aí você fez lá, Brasil, tá bom? Tá aqui, ó. Não precisa botar mais adição, conclui. Vamos lá. Aí o do Brasil tá aqui. Você tem outro frete lá. Você vem aqui, adiciona uma nova política, tem aqui o nome da sua política, escolhe Brasil de novo, continua, todos os produtos, e aí você preenche aqui, de acordo com o seu segundo frete, que é o envio rápido, tempo de manuseio, tempo em trânsito e o custo dele. Vai lá, coloca, preenche tudo direitinho, período, sábado, se é segunda a sábado, se é domingo, coloca o tempo aqui mínimo e máximo, continua, e aqui você bota a taxa fixa e coloca o valor, beleza? Então, acho que a parte de frete ficou bem clara aí para vocês. Política de devolução, deixa ela abrir aqui. Você vai botar aqui o link da sua política de devolução aqui, ó, você edita, coloca a política, coloca que você aceita a devolução, aqui, ó, não aceita o de... Deixa eu traduzir aqui que fica melhor. Aí traduzido fica melhor para a gente dar uma olhada. Editar. Sim, aceito devoluções de produtos com defeito e sem defeito. Lembre-se que você tem garantia, né? Então, aí aqui, ó, não aceito trocas, você pode botar que sim ou que não, depende da sua loja. Nesse caso aqui eu vou botar que sim. Em próximo, você vem aqui, ó, somente produtos novos
produtos novos ou pouco usados. Aí aqui você pode botar só produtos novos, tá bom? Dentro de um certo número de dias, deixa 30 dias, que é o que é a mesma coisa que a gente colocou na Shopify. Tem aqui a opção de botar uma janela de extensão ou uma exceção para os 30 dias, não recomendo que você faça. Próxima, aí aqui, ó, por e-mail, tá? Não a custo, a moeda real. Tempo de processamento do reembolso. Eu gosto de usar 14 dias, tá? Lembrando que esses 14 dias tem que estar descrito lá na sua política de devolução, tá bom? Isso aqui é muito importante. Não há custo, já coloquei aqui, porque eu desmarquei ali, ó. Download e imprimir, que é o jeito de fazer o retorno, não há custo, não há custo. E próximo, aqui salvou. Confirma, né, que você fez. E pronto. E depois, na visão geral, tá? Deixa eu tirar aqui a tradução para ficar melhor. Aqui que vem um local também, pessoal, onde muita gente erra. Coisa boba, tá bom? Então vamos lá. Entregas, informações comerciais. Vamos aqui, ó, na guia de detalhes. Esperar ela carregar e vamos clicar nela aqui. Vamos editar. Pessoal, eu fiz um corte aí para poder limpar os dados aqui para preencher junto com vocês. Quando você entrar nessa aba aqui, provavelmente ele vai vir preenchido. E essa aba tem que ser exatamente, tem que ser não, você que decide, tá? Eu estou mostrando o jeito que eu faço. Essa aba aqui, você vai fazer da seguinte forma, exatamente igual ao que você colocou, ó, aqui, ó, no geral, no seu endereço e também nos locais, a não ser que você tenha mais de um local aqui, o que eu também não recomendo você fazer no início para você fazer a aprovação do Merchan. Então, coloca lá o endereço, tá aqui tudo direitinho, cidade, código do CEP. O atendimento ao cliente, você vai pegar o link da sua página de contato, né, da loja, o e-mail, né, telefone, tudo normal aqui da sua loja, atendimento, WhatsApp, sei lá o que for. Suporte via chat disponível, suporte chatbot. Eu não costumo marcar isso aqui no início, tá bom? Depois, se você adicionar, você vem aqui e marca. Bota a forma de contato preferida, e-mail. Número de registro aqui não precisa colocar nada. E nem aqui de conteúdo adulto, né? Então, preencheu essa parte aqui, pessoal. Você volta para a guia detalhes. Aí você vai vir aqui, ó, editar loja online. Isso aqui é o básico. Já vai estar tudo marcado, verificado e reivindicado. Se o seu não tiver, entra aqui e edita, tá bom? Mas dificilmente não vai estar, que é a primeira coisa que o aplicativo faz. Galera, lembra daqui, ó, cor principal, cor de destaque. Isso aqui você preenche manualmente, tá bom? Cor principal e cor de destaque. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que você tem que estar aqui, ó, no geral, propriedade de marca, tem que estar igualzinho, pessoal. Busca o igualzinho, tá bom? Então isso aqui é a parte mais fácil. Use os mesmos logotipos que você usou no padrão da Shopify, usa no retangular, e no quadrado da Shopify, usa aqui também. Beleza, pessoal? Voltando aqui para essa aba de loja, aqui você não vai precisar fazer nada, isso aqui é para perfil de loja física. Países você também não vai precisar fazer nada, o seu não vai aparecer isso tudo aqui, a não ser que você esteja com o mercado internacional ativado, aí é outra história, tá bom? Aí tem que botar frete para todos eles, eu ainda não fiz aqui. Tributo de vendas, você também não vai precisar mexer nada, tá bom? Qualidade da loja aqui também você não vai precisar fazer nada. Você vem aqui, se vocês estiverem escutando minha filha gritando aí, é daquele jeito, né?
origem de dado, pessoas e acessos, app e serviço, nada disso aqui você vai precisar preencher, tá bom? Nada. Tem um que eu quero mostrar para vocês aqui em produtos. Deixa ele atualizar aqui. Requer atenção. Isso aqui são todos os seus produtos, né? Todo mundo já sabe. Isso aqui não é novidade, onde vai aparecer todos eles aqui. Se tem algum problema aqui aí em requer atenção, você vai ver qual é. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre problemas de produto, mas é aqui que eu quero mostrar. Espero que você deixe tudo isso aqui editado. Atualiza tudo, tá bom? Depois você mexe. Se você não quiser que isso aqui esteja ativado, depois que aprovar, você vai lá e altera, tá bom? E também as imagens, caso não esteja. Bom, pessoal, eu acho que eu consegui ajudar bastante nesse vídeo aí. Deixa seu comentário se eu conseguir te ajudar, deixa o like, se inscreve no canal. Isso é muito importante para o meu trabalho. Tá bom, galera? Um forte abraço para todo mundo aí e fiquem todos com Deus.